Olá, quero compartilhar hoje com você sobre a lógica de Deus. O Aurélio define lógica como sendo a coerência de raciocínio de ideias. Biblicamente, eu quero afirmar que a lógica de Deus é inversamente proporcional à lógica do homem. Ela é matemática e filosoficamente louca, mas é espiritual e divinamente sábia. Os gigantes do mundo são como Golias. Eles são grandes, fortes, soberbos, orgulhosos. Confiam na própria força, no poder das armas, naquilo que é aparente. Os gigantes de Deus são como o pequeno Davi, totalmente dependentes. Reconhecem a própria fraqueza e confiam exclusivamente no Senhor. Os gigantes do mundo firmam-se sobre os seus próprios pés. Os gigantes de Deus firmam-se sobre os joelhos, pois é de joelhos que o gigante de Deus é grande. Na lógica divina, os fracos é que são fortes. Você vai entender isto lendo 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Na lógica humana, isso é irracional. O mundo não aprecia os fracos. Estes devem ser eliminados. A lei do mais forte prevalece. A lógica divina diz: aquele que quer ser grande entre os seus irmãos, torne-se o menor de todos e sirva aos demais. A lógica humana abomina essa ideia. Para a lógica humana, aquele que quer ser grande deve se impor, mostrar a sua força, a sua habilidade. A lógica humana ensina a autopromoção, enquanto Deus diz: quem quer ser exaltado deve se humilhar, pois o que a si mesmo se exalta será humilhado. Na lógica humana, os conquistadores do mundo são os guerreiros, os que impõem pela força a própria vontade. Na lógica de Deus, os mansos herdarão a terra. Na lógica humana, vence o maior exército. Deus costuma diminuir o exército, como fez com Gideão, antes que ele alcance a vitória sobre o exército inimigo. A lógica humana busca, por meio dos prazeres, encontrar a felicidade. Faz o que for preciso para eliminar a tristeza e o choro. Deus, na sua lógica, diz: felizes são os que choram, pois eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, verso 4. A lógica humana diz assim: amem os que te amam. Valorize quem te dá valor. Se alguém te faz mal, vingue-se. Afinal, a vingança é um prato que se come frio. Deus, em sua lógica, ensina: ame os seus inimigos, perdoe aqueles que te ofenderem, ore pelos que te perseguem. A lógica humana diz: quanto mais eu tenho, melhor. Deus ensina: é melhor dar do que receber. Contrário à lógica humana, Deus afirma que os últimos serão os primeiros, que ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Assim, a sabedoria de Deus é vista como louca pelo homem. Ela é humanamente ilógica. Por isso, Deus a escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, aos incultos, aos João Ninguém deste mundo. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Os gregos, que eram os senhores da lógica, buscavam conhecimento. Os judeus, que eram os detentores dos oráculos divinos, buscavam sinais. Diante deles se manifesta aquele que detém todos os tesouros da sabedoria. Os sábios e poderosos não o reconhecem e rejeitam o Senhor da lógica, expulsando-o deste mundo, para continuar na inútil busca por conhecimento e sinais. Por isso, somente os que se deleitam na loucura divina entendem o que Jesus disse em Lucas capítulo 10, 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Para o mundo, nós somos loucos, mas o que importa, somos loucos mesmos, loucos por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. É o desejo do meu coração neste dia. Amém e amém.